Fala galera, tudo bem? Voltando aqui então mais um pouquinho de termoquímica nessa aula de hoje. Sei que vocês estavam ansiosos aí para ver essa aula, então nós vamos falar do segundo método teórico para conseguirmos aí determinar a variação de entalpia de uma reação. Então vamos lá. Bem, esse segundo método teórico ele é conhecido como Lei de Hess. Hess é esse senhor, German Henry Hess, que teve um período de vida bem curto aqui entre nós, mas que teve grandes contribuições para a ciência. Então ele formulou uma das principais leis da termoquímica, que é essa que nós vamos estudar agora. Foi um pioneiro em estudar físico-química com seus estudos envolvendo a troca de calor. De acordo com o material que nós estamos trabalhando, Hess fazia algumas reações de neutralização. Então o material traz isso para a gente, traz um texto dizendo que Hess fazia algumas reações de neutralização, então misturando ácido e base, e tentava mensurar a quantidade de calor dessas reações. Então imagina que aqui esse em verde representa um ácido, esse laranja uma base e esse em azul aqui uma água. Então Hess, o que ele fazia? Ele misturava no primeiro momento a água, depois a base, tudo em cima do ácido para ver se isso aí neutralizava. E num segundo momento, ele misturava, por exemplo, primeiro colocava no recipiente a base, depois o ácido, depois a água, para ver se tudo isso aí neutralizava. Então, mudando a ordem que ele colocava os reagentes da reação, será que isso tem uma variação de entalpia diferente, de calor, de energia diferente? Hess conseguiu prever que não. Conseguiu dizer pra gente que não. Conseguiu dizer que mesmo mudando o caminho, mesmo mudando o meio reacional ali, eu consigo obter a mesma quantidade de energia, a mesma quantidade de calor no final. Então, de uma forma mais lúdica de explicar a lei de Hess, vamos tentar imaginar um seguinte cenário. Imagina que você está no ponto A, que é a sua casa, e você precisa ir até o ponto E, que é a escola, certo? E tem uma via de acesso direto para fazer isso. Só que por algum motivo essa via está interditada. Imagina que caiu um caminhão, caiu uma árvore e você não consegue acessar ali pelo teu caminho direto. E o que você faz? Você pede uma carona a um amigo, então você vai até uma casa B, que é a casa do teu amigo. Só que o teu amigo, geralmente, ele dá carona para um amigo C, então vocês vão até a casa do amigo C, e daí vocês, por exemplo, pegam um terceiro amigo para um terceiro ambiente, um ambiente D, e só aí vocês vão para a escola. Mas vocês conseguem chegar no mesmo horário e vocês conseguem chegar no mesmo local. Perceba então que mesmo fazendo uma outra trajetória, um outro caminho, você saiu do ponto A e conseguiu chegar até o ponto E. Isso também é válido para algumas reações. Então foi isso que Hess percebeu, que algumas reações elas podem ser feitas em múltiplas etapas, tá? Que o final, o somatório energético final, ele vai ser igual à reação como se ela fosse direta. Então, se você tem que fazer uma reação de A até E e você não consegue, você pode fazer etapas anteriores. Por exemplo, sair de A e ir até B. Que essa etapa 1 aqui, ela vai ter uma variação de energia. Uma variação de energia que nós podemos chamar de 1 aqui, por exemplo. E aí você sai de B e vai até C, que vai ter uma segunda energia. Você sai de C, por exemplo, e vai até D, que vai ter também uma terceira energia. E você sai de D e vai até E, que também terá uma quarta energia. Perceba que substâncias foram criadas no momento, mas depois substâncias foram colocadas para reagir novamente, foram consumidas. Então esses são os intermediários de reação. Você pode ir desconsiderando esses intermediários de reação, então sempre aqueles que tiverem com a mesma quantidade em lados opostos da seta reacional, a fim de encontrar, por exemplo, o caminho global, o caminho direto, né? Olha só, se a gente elimina todos os intermediários que foram formados, você fica com A diretamente a E. Tudo bem? Então, essa equação aí nós chamamos de equação global. Tudo bem? Então, essa equação que vai direto é a nossa equação global do sistema. E qual vai ser o valor da variação de entalpia dessa equação global do sistema? O somatório de todas as entalpias aqui que foram feitas
para que você conseguisse chegar na equação global, para você chegar no seu destino final aí. Tudo bem? Então, a variação de energia da reação, vamos colocar isso aqui um pouco maior. Então, a variação de entalpia da reação é o somatório das entalpias que foram adquiridas nas etapas anteriores até chegar na sua reação global. Tudo bem? Então, ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3 mais ΔH4. Tudo bem? Essa é a lei de Hess. Então, a lei de Hess te permite manipular as equações intermediárias, modificar modificar as equações intermediárias a fim de conseguir chegar na tua equação global. Então você pode manipular alguns caminhos, mudar algumas rotas intermediárias para conseguir chegar nessa equação global. Beleza? Então vamos lá, vamos tentar fazer isso agora? Vamos lá, então o primeiro exemplo aqui está na página 23, é o exercício 4 de vocês. Tudo bem? Vamos dar uma olhada nele e vamos tentar resolver. Bom, vamos lá, pessoal, vamos treinar esse método aqui. Então, esse exercício está na página 23, exercício 4, tudo bem? Então, aqui foi nos dada a equação global. Só pegar uma caneta aqui, foi nos dada a equação global, aqui está ela, ó. Então, essa aqui que eu vou dar um destaque aqui em vermelho. Tudo bem? Essa é a equação global, certo? Então, eu tenho que respeitar algumas coisas que estão aqui nessa equação global. Como, por exemplo, o que? A ordem, a posição de cada coisa. Então, essa molécula aqui, SO3 gasoso, ela está nos produtos. Então, nas etapas intermediárias, eu vou ter que buscar essa equação a fim de encontrar ela nesta posição como produto ou deixá-la como um produto. Tudo bem? E essas duas outras moléculas aqui, ó, tanto o SO2 gasoso quanto meio de oxigênio precisam ficar aí nos reagentes, tudo bem? Então eu vou manipular essas equações aqui embaixo, essas são as intermediárias, a fim de chegar nessa equação global. Então eu tenho que deixar cada molécula na sua posição e também a sua quantidade. Para isso, eu posso fazer o quê? Eu posso manipular essa equação. Como assim? Posso inverter de sentido essa equação, posso, por exemplo, multiplicar, posso dividir. Então, são esses artifícios que nós vamos trabalhar agora. E olha só, vamos lá, tentar resolver. Onde está o SO3? O SO3 está ali. Bom, então vamos lá, resolução, certo? Primeiro eu tenho que encontrar o SO3 na posição dele, ele já está como um produto. E agora, o SO2, como está o SO2 aqui? O SO2 ele está como um produto, e ele tem que estar como um reagente. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou ter que inverter a primeira equação, e a segunda equação eu vou simplesmente repetir ela. Então, vamos lá. Como assim? A primeira equação invertida, então, ó, tudo aquilo que estava depois da seta ficou agora antes da seta. Uma vez que eu inverter essa equação, eu também vou inverter o sinal, tá? Da variação de energia, e a segunda equação eu simplesmente mantive como ela estava. Por quê? Porque o SO3 já estava na posição correta. Quem não estava na posição correta era simplesmente o SO2, tá? Bom, como eu falei, a variação de entalpia da primeira equação ela vai modificar o sinal. Se ela é negativo, inverte, fica positivo, e a outra permanece a mesma porque nós não fizemos nada com essa equação. Tudo bem? Bom, agora nós vamos fazer o quê? Olha só, se você puder observar, nós temos aqui também intermediários, ó. S gasoso vai ser cancelado com S gasoso, perdão, S sólido cancelado com S sólido, porque esse estava nos produtos e esse estava nos reagentes. Tudo bem? Aqui, desculpa, eu fiz um erro aqui é simplesmente 1, tudo bem? E aqui é 1,5, então eu tenho que cancelar aqui, ó. Vou cancelar esse 1 com esse 1,5 e aqui vai sobrar meio de O2. Tudo bem? Então, cortamos os intermediários de reação. Tudo bem? E aí nós ficamos com a equação global exatamente igual à equação que nós buscávamos. E agora, simplesmente, eu tenho que somar esses valores.
Tudo bem? Então, somando esses valores, eu tenho a variação de entalpia da reação. Essa é uma reação aqui também do tipo exotérmica, uma reação que libera calor. Tranquilo? Então, lei de Hess. Manipulo algumas equações para conseguir chegar na minha equação global. Se você não entendeu o que eu fiz agora nesse exercício, volte um pouquinho e reveja de novo com mais cuidado, que nós vamos seguir para um próximo. Vamos lá, então? O próximo exercício é a letra B, que está aí na página 23. Então, olha só, sorridente, contente, vamos tentar fazer esse exercício aí, certo? Bem, olha, aqui está a nossa equação global, então vamos lá. Aqui está a minha equação global, certo? E é esta equação, então eu vou colocar aqui um destaque para ela, ó, vou colocar aqui a equação global. E é essa equação global que eu preciso chegar. Tudo bem? Essa equação global que eu preciso chegar. E olha só, o que é de importante aqui? Importante que o carbono grafite sólido seja reagente. É importante que 2 mols de hidrogênio gasoso esteja como reagente e meio mol de oxigênio esteja como reagente. E 1 mol desta molécula aqui, que é o metanol, esteja como um produto. Vamos buscar essas moléculas nas intermediárias? Carbono grafite está tranquilo. A princípio está na posição correta como um reagente, certo? 2H2 está na posição correta como um reagente. Tudo bem? O2 eu tenho aqui como reagente. E olha só esse. Esse está onde? Esse precisa ser produto, ele está aqui como um reagente. Tudo bem? Então eu vou ter que basicamente manter igual essas duas equações aqui e inverter a última para colocar aquela molécula na sua posição correta. Então vamos lá, vou pegar uma caneta de outra cor aqui, certo? Pegar uma caneta de cor preta para a gente conseguir fazer isso. Tá? A primeira equação, galera, a primeira equação eu vou manter igual. Então eu vou escrever aqui, carbono sólido, tudo bem? Então eu vou manter ela igual, faz junto comigo. Vou escrever carbono sólido mais O2, tudo bem? Tudo isso virando aí CO2, certo? Como é que vai ficar a variação de entalpia dessa equação 1? Vai ficar igual essa variação de entalpia. Vai ficar menos 393. Por quê? Porque a equação permaneceu igual, menos 393. Vamos lá agora, a segunda equação. A segunda equação eu vou manter igual também. Então, 2H2 mais O2, certo? Tudo isso gerando 2H2O. Se eu mantiver essa equação intacta, sem mexer, a variação de entalpia 2 aqui também tem que estar intacta, certo? Então, aqui continua menos 572. Tudo bem? Agora, a última equação eu vou ter que inverter. Então, tudo aquilo que era produto virou reagente agora. Então, vamos lá. Tenho 2 águas mais uma molécula de CO2, certo? Tudo isso aí gerando, né, uma molécula de metanol, que é CH3OH, mais 3/2, uma molécula e meia de gás oxigênio. Se eu invertir essa equação, o ΔH, que era menos 726, fica mais 726. Ele inverte também, certo? E agora nós vamos passar um traço aqui. E primeiro vamos ver se conseguimos chegar na equação global. Então eu vou mudar a cor de tinta aqui para a gente poder cortar tudo aquilo que é intermediário e está agindo como um reagente novamente. Então olha só, um CO2 aqui está como reagente. Aqui, antes da seta. Cortei. Então, cortei um que estava no produto e um que estava no reagente. Aqui, 2 moléculas de água no produto, 2 moléculas de água nos reagentes. E agora aqui, o oxigênio. O oxigênio eu tenho um aqui e um aqui nos reagentes. Então, eu tenho 2, total de 2.
e tenho aqui, ó, 1,5. Então eu tenho duas moléculas, 2 mols de oxigênio aqui nos reagentes e 1,5 nos produtos. A gente vai cancelar também. E aquele lado que for maior, que no caso é 2, vai ficar aí com 1,5. Então vai sobrar 1 sobre 2, que é meio, né? A gente está subtraindo aí 2 menos 1,5. Tudo bem? Então cortei aqui o O2 também. O que sobrou, galera? Vou colocar aqui de vermelho. Ó. O que sobrou? Sobrou carbono sólido, certo? Mais 2H2, tudo bem? Mais 2H2. Tem mais alguma coisa que sobrou aqui nos reagentes? Sim, ó. Meio, 1 sobre 2. Sobrou 1 sobre 2 de O2. Tudo bem? E nos produtos? O que sobrou nos produtos? Sobrou CH3OH. Olha só, essa equação que ficou em vermelha, ela é igual à equação global? Ela é idêntica à equação global, certo? Não importa a ordem, tá? Poderia ter colocado aqui, ó, 2H2 primeiro, mais C2, mas ela é idêntica, ó. Então, se aqui bateu, tudo bem? Se aqui deu correto com a equação que eu estou buscando, simplesmente o que eu tenho que fazer agora é somar esses valores de ΔH para encontrar a entalpia geral da reação. Então, para eu encontrar o ΔH da reação, simplesmente aí eu tenho que somar esses valores. Então, eu vou fazer menos 393 mais menos 572, certo? Tudo isso mais 726. Bom, isso tudo deu um valor de menos 239, qual unidade? Quilojoule. Tudo bem, galera? Então, uma reação também exotérmica, que também libera energia. Tudo bem? Só que uma reação aí que nós tivemos que manipular um pouquinho mais as equações para conseguir chegar na equação global. Tranquilo? Conseguiu entender? De novo, parece que o que complica é só a matemática, a ordem correta de colocar cada coisa. Então, o que você tem que fazer é olhar com muito cuidado, com muita paciência e tentar fazer alguns que eu não resolvi aqui agora com essa aula. Tudo bem? Vamos para o último, tá? Para a gente não ficar muito cansado. Então, aqui está a minha equação global, esse é o exercício 5. Aqui está a minha equação global. Tudo bem? Eu tenho que manipular essas equações que estão embaixo. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, CH4 tem que ser um reagente. Vamos lá, onde é que ele está? Está aqui, ó, como um produto. Então, eu sei que a equação 1 eu vou ter que inverter. Meio de O2 está como um reagente, certo? Meio de O2 aqui tem O2, ó. Então, não posso deixar aqui, certo? A diferença é que aqui eu tenho um inteiro, eu preciso de meio. Então, provavelmente, eu vou ter que dividir essa equação. E aqui eu tenho produto. E ele está como um produto. Então, provavelmente, eu vou deixar essa equação no lugar. Bom, então vamos lá. Ver o que eu tenho que fazer. A primeira equação eu vou ter que inverter. A segunda equação eu vou ter que repetir, colocar no lugar. E a terceira equação eu vou ter que dividir por 2 para conseguir chegar na minha equação global. Você pode fazer isso? Pode. A lei te permite, né? A lei de Hess te permite fazer isso. Esse método te permite fazer isso. Então, vamos lá. Primeira equação, eu inverti. Tudo aquilo que era produto agora virou reagente. O que vai acontecer com o ΔH? O ΔH desta equação também tem que ser invertido. Então, se ele era negativo, agora ele fica positivo. 206,1. Certo? A segunda equação vai ficar igual. Então, se ela vai ficar igual, né, eu vou só repetir, o ΔH também vai ficar igual. Menos 128,3. Certo? E a última equação, eu vou dividir por 2. Ó, perceba que aqui tinha 2 de hidrogênio, então dividir por 2 ficou 1. Aqui tinha 1. Dividiu por 2, ficou meio. Aqui tinha 2, dividiu por 2, ficou 1. E aqui, vou ter que dividir por 2 também. Certo? Então, eu tinha ali menos 483,6 dividido por 2. Isso dá um ΔH aqui
certo? Vou só dividir por 2, certo? Então, o sinal vai permanecer o mesmo. Vai ficar negativo, tudo bem? 241,8. Agora vamos ali, vamos ver se essas manipulações que nós fizemos foram coerentes e me permitiram chegar aí, certo, na equação global. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vou traçar uma reta e vou somar essas equações. Tudo aquilo que estiver repetindo, como aqui, ó, produto e reagente, certo? Eu vou cortar. Então, cortei aqui, cortei aqui. Olha só, eu tenho 3H2 aqui. E quantos H eu tenho aqui? Tenho 2 com mais 1, 3. Vou cortar tudo aqui também. E a água? Eu tenho uma água aqui. Vou cortar aqui também. Olha só o que sobrou. Sobrou CH4, tudo bem? Mais meio de O2, que gerou metanol, CH3OH. Então, as manipulações foram suficientes para chegar na equação global. Então, o que eu tenho que fazer agora aqui? Simplesmente somar esses valores aqui de ΔH. Então, o somatório desses valores de ΔH vai me dar o valor da entalpia da reação. Tudo bem? Então, vamos lá fazer isso aqui rapidinho. Então, você tem aí 206,1 mais menos 128,3 mais menos 241,8. Tudo isso é igual a menos 164. Então, ΔH aqui é igual a menos 164 kJ. Tudo bem, pessoal? Então, mais uma equação, mais uma reação que nós manipulamos as equações intermediárias para conseguir chegar nela como um todo. Tranquilo? Essa é a lei de Hess, certo? Se você não entendeu, volta esse vídeo, vê de novo passo a passo, tenta replicar aí no teu caderno que você vai conseguir entender. Tudo bem? Galera, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.